Olá pessoal, Paulo Braz falando, seja bem-vindo novamente ao nosso Observatório de Patas. Pessoal, hoje a gente vai conversar a respeito de como eu fui fazer o curso de veterinária, né? Como que eu escolhi exercer essa profissão. Na verdade, tudo começou quando eu ainda estava na escola, né? Eu acho que como quase todo mundo, começa a pensar o que quer ser quando crescer, né? E daí sempre vinha aquele dilema. Eu gostava bastante tanto de áreas exatas quanto biológicas. Na época que eu estudava na escola, era dividido mais ou menos assim: ciências exatas, biológicas e humanas. Daí nas ciências biológicas tinha lá medicina, fisioterapia, ciências biológicas, né? Dentro das ciências humanas era lá história, geografia, relações públicas, relações internacionais, direito. E nas ciências exatas, as engenharias todas, né? E também a parte de matemática, física, etc. Então, pessoal, quando eu estava na escola, eu gostava bastante, principalmente de matemática, física, biologia e química. Isso ficou um pouquinho mais evidente quando eu estava já no ensino médio, né? Então, quando começaram essas disciplinas, eu falei, nossa, tem algo legal aí, né? Algo que está me interessando. Mas era bastante difícil, assim, porque eu não tinha muito acesso às pessoas para conversar, né? Na minha família ninguém tinha formação acadêmica. Então não tinha como eu também perguntar para alguém, olha, você acha o que desse curso? A resposta ia ser a mesma que eu já tinha, porque ninguém conhecia a respeito dos cursos, né? Então eu ficava bastante intrigado a respeito de o que cada profissão fazia. Eu comecei a tentar procurar algumas pessoas para conversar, né, profissionais da área, mas era um pouco difícil, as pessoas eram bastante inacessíveis, né? Eu lembro que eu conversei com uma fisioterapeuta e ela falou assim: "Ah, vem aqui uma hora para a gente conversar", mas nunca aconteceu, né? Eu até fui lá para conversar com ela, mas ela nem me deu atenção. A minha esperança é que quando eu chegasse lá, ela falasse: "Vem aqui, Paulo Braz, deixa eu te mostrar como é ser fisioterapeuta", né? Mas bem longe disso. Então eu fui meio que indo por conta, né? Até que eu decidi conversar com os meus professores do ensino médio a respeito de ciências exatas, né? Então eu fui conversar com a minha professora de matemática, com o meu professor de física, e os dois falaram a mesma coisa. Paulo, não faça exatas. Você vai estudar muito, você não vai ser remunerado por causa disso, principalmente se for fazer física ou matemática, licenciatura, não faça isso. E, gente, sério, isso dali me traumatizou assim. Não, traumatizou é exagero. Deu um negocinho ali, né? Eu perdi um pouco a vontade de fazer. Mas mesmo assim eu sabia que eu gostava bastante de exatas, né? Então falei, e agora, né? O que eu faço? Na minha época, né? Isso em 2005, quando eu estava no terceiro ano de ensino médio, como que acontecia? A gente tinha que se inscrever no vestibular, né? Então a gente ia até na minha época, no terceiro ano do ensino médio, né, que a gente fazia? A gente tinha que se inscrever para o vestibular. Então, como que isso funcionava? A gente ia lá na universidade ou nas escolas mesmo, ficavam lá uns panfletos a respeito disso. A gente pegava ali aquele questionário e começava a responder, né? Colocava lá nome, CPF, e uma das perguntas que tinham era a respeito de qual curso você quer cursar. Você ia lá, fazia um xizinho em cima e era naquele curso que você estava inscrito. Eu peguei aquele papel no primeiro dia, ficava mais ou menos assim um mês disponível pra gente, né? No primeiro dia eu já fui lá na secretaria, peguei aquele papel e todos os dias ficava olhando. Exatas biológicas, exatas biológicas, exatas biológicas. E a resposta era, não sei, né? Não sabia mesmo o que fazer. Porque eu realmente tinha aptidão tanto para ciências biológicas, né, quanto para matemática, né, para exatas. Então, o que aconteceu a partir daí? Eu resolvi conversar com a minha família. Conversei com meu pai e falei assim: querido pai, me conte o que você gostaria que seu filho fizesse, seu prodígio que você tem em casa, essa coisa linda que Deus lhe deu. E sabe o que meu pai respondeu? Foi assim: coitado, também não tinha, ele queria assim que eu fizesse aquilo que eu tivesse vontade, mas mal ele sabia que eu tinha vontade de fazer tudo, né? E então era bem difícil de escolher ali um curso certinho, né? E eu nunca tinha pensado em medicina veterinária. Eu sei que muitas crianças, né, sonham, quando eu crescer, eu quero ser médico veterinário para cuidar dos animais, que os animais são fofos. Mas eu, embora eu tivesse tido animal quando eu era criança, né, tive cachorro, tive hamster, tive peixe, nunca foi aquela coisa assim, quero isso como minha profissão. Sempre foi como um pet, né, um animal que eu amava, mas não que aquilo ali seria de fato a minha profissão. Então eu fiquei bastante intrigado e nunca tinha pensado na medicina veterinária. Eis que no último dia de inscrição para o vestibular, dormi pensativo, acordei pensando o que eu poderia fazer e não tinha nenhuma conclusão.
Cheguei na escola, né, eu sabia que minha rotina seria chegar na escola, assistir as aulas e depois ir direto para a universidade para deixar lá minha ficha de inscrição, porque era o último dia, então eu precisava fazer naquele dia. Eu já tinha combinado com todos os meus amigos da gente levar juntos até a universidade, né? Então o que que a gente fez? A gente chegou lá na aula, comecei a conversar e perguntar para todo mundo: o que que você vai fazer? O que que você vai fazer? O que que você vai fazer? E assim, eu tinha um amigo muito próximo, né? Talvez o meu melhor amigo da escola, que eu sabia que ele ia fazer comunicação social. Era muito a cara dele, né? Ele já tinha jeito, ele tinha dom pro negócio, era algo que não tinha como não ser aquilo, né? Mas os outros colegas estavam falando de algumas áreas que eu nunca tinha pensado, que era agronomia, medicina veterinária, então tudo voltado ali para ciências agrárias. Então surgiu uma luz ali para mim, né? Eu falei, nossa, que legal, né? O que será esses profissionais fazem? Como atuam? Como que é o mercado de trabalho? Mas eu já não tinha mais tempo de sair perguntando para as pessoas. E a única coisa que eu sabia de medicina veterinária era que veterinário cuidava de animal, né? Era um médico de animal e era todo o meu conhecimento amplo sobre o assunto. E daí eu falei assim, tá, e engenharia agronômica? Sabia menos ainda. Eis que, então, saímos da escola, pegamos o ônibus, fomos até a universidade e durante o caminho eu fui pensando, meu Deus, o que que eu faço, o que que eu faço, o que eu faço? E não chegava a conclusão nenhuma. Na hora que eu fui entregar o papel, só faltava preencher o curso que eu ia fazer, eu olhei para um lado, olhei para o outro, eu vi que dois amigos tinham colocado medicina veterinária, eu falei, quer saber? Marquei lá medicina veterinária e é isso aí mesmo. Fui para casa, eu acho que eu nem contei para os meus pais o que eu tinha assinalado lá para fazer vestibular. E eu só sei que isso era mais ou menos setembro, outubro. Eu sei que a prova era em dezembro. Daí quando chegou dezembro, fui fazer a prova. Eu acho que eu fui muito bem na minha prova. A minha redação, assim, ficou perfeita. Eu tirei 90 e alguma coisa. Na época era de 0 a 100, né? Eu tirei 90 e poucos. Não lembro exatamente quanto que foi. Mas eu lembro que, assim, eu tinha arrasado. Eu falei assim, meu Deus, eu tenho um dom. Talvez eu deveria ser escritor. De tão boa que ficou a minha redação, e eu fiquei muito feliz, né? Porque a redação ela tinha um peso bastante significativo na prova. Então fui bem, estava bastante esperançoso de entrar na faculdade. O que aconteceu? Semanas depois foi descoberto que tinha havido algum problema lá nas provas, que eu acho que alguém teve acesso, fraude, toda essa burocracia, né? Foi cancelado o vestibular. Lá vou eu depois fazer de novo a prova, né? Passou um tempo, acho que daí já foi em janeiro. A primeira prova foi em dezembro, daí a segunda foi em janeiro ou fevereiro. Daí fui fazer novamente a prova, fiz a redação, não me senti mais escritor. Eles mudaram totalmente o modelo da redação. Antigamente, todos os anos caía dissertativo argumentativo, que é aquele padrão de vestibular, de Enem, né? E daí, na minha época, caiu um outro padrão, que era carta. Eu falei, meu Deus. Eu falei, e agora? Como que se escreve uma carta? Eu sabia escrever uma carta para a mãe, para uma tia, para um amigo, né? Mas não para um vestibular. Eu não tinha me preparado para isso. E daí eu tirei uma nota não tão boa assim, tirei 60 e pouco. Então já caí bastante, né? Meu desempenho caiu bastante. Mas enfim, entre todos esses acontecimentos, passei, né, na universidade, fui fazer faculdade, deu certo, entrei na medicina veterinária. Dentre todos os meus amigos que prestaram, né, também para medicina veterinária, eu fui o único que efetivamente fui aprovado e fiz o curso, né, e entrei. E daí começou a minha história propriamente dita na medicina veterinária. Pessoal, olhem só a cabeça da pessoa, né? 17 anos, entrando na universidade. Meu sonho era saber como que era fazer prova. Eu sempre fui obcecado por prova, gostava de fazer prova, ia bem, né? Então falei assim, como que vai ser, né? Como vai ser, como será? Fiquei bastante empolgado com essa situação. Primeira aula que eu tive, anatomia dos animais domésticos. Entrei no laboratório, um laboratório gigante, com um monte de esqueleto lá, né, montado, de cavalo, de bovino. Tinha um intestino lá gigante de um cavalo, né? Então quem já fez veterinária sabe como que é bem interessante, né? E eu fiquei assim, sabe? Uau, era isso que eu precisava minha vida toda e eu não sabia. Então, assim, eu fiquei muito empolgado. E daí, né, o professor começou a falar, o professor era um senhor, devia ter ali mais ou menos uns 70 anos. Ele chegou ali, né, todo sério, falando de medicina veterinária, falando sobre osteologia, né, que é o estudo dos ossos, foi falando sobre osteologia, como que era um forame, como que se comportavam os acidentes anatômicos, o que era um trocânter maior, o que era um trocânter menor, o que era um acetábulo, como que a cabeça do fêmur se encaixa naqueles acetábulos. E eu falei,
meu Deus, lascou, né? E assim, foi me dando um negócio que eu não sei nem explicar pra vocês, que era uma mistura de felicidade com tô lascado. E daí tá, nessa mesma aula, pessoal, o professor falou assim, gente, vão agora para a biblioteca, corram lá, peguem um livro de anatomia, que a gente vai fazer uma atividade. A gente não tinha nem carteirinha da biblioteca. Imagina, primeiro dia de aula. Daí a gente chegou lá, né? Era um grupo, cada bancada eram 4 pessoas, né? Eu acho que quase todas as universidades é mais ou menos assim, né? A gente senta com a bancada, daí colocam lá os ossos ou o cadáver que a gente vai trabalhar. Mas sempre era um grupo de 4 pessoas e tinha que ser um grupo fixo. Como ninguém conhecia ninguém, né? O meu grupo acabou sendo as pessoas que sentaram comigo. Eram 2 meninos e uma menina. Muito legais, por sinal, gostei bastante de fazer anatomia com eles. Mas aí nós fomos até a biblioteca, procuramos um livro de anatomia, não sabíamos nem como que era, onde que ficava. Mas chegamos lá no laboratório novamente com um bendito livro. E daí abrimos, né? O professor falou assim: olha, agora eu quero que vocês leiam tal capítulo que vai dizer a respeito de osteologia e depois a gente vai conversar sobre isso. Primeiro dia de aula. Cheguei lá, comecei a ler aleatoriamente, assim, nem entendia nada do que estava lendo, né? Imagina, nomes totalmente diferentes do comum. E daí, de repente, o professor falou assim, pronto, já deu tempo, todo mundo agora aqui reunido, eu vou começar a fazer pergunta. E o professor, ele chamava todo mundo de doutor. Imagina que chique, no primeiro dia de aula você chega lá, oi doutor, tudo bem com você? E, né, me senti assim, como eu me sinto até hoje. E daí, o que aconteceu? O professor ia de mesa em mesa perguntando para cada um a respeito de algo. Então ele pegou uma peça anatômica, né, um osso, mostrou para mim e falou assim: essa estrutura anatômica aqui, o que é? Gente, foi um desespero, porque assim, na escola eu sabia o nome dos ossos, né? Eu sabia que era um fêmur, que era uma tíbia, que era uma fíbula, mas eu não, nem imaginava que era um acidente anatômico, né? E o professor ali apontou para um deles, eu sinceramente não me lembro qual foi, daí eu falei, não sei, professor. Ele só olhou para mim e fez assim, zero, doutor. Gente, quando ele falou pra mim zero, doutor, me deu um negócio, um remeleixo, que me deu até vontade de ir pro banheiro fazer um cocô assim de ansiedade, sabe aquele cocô de ansiedade? Por quê? Porque eu falei assim, tô lascado. No ensino médio, na escola, ensino fundamental, eu nunca estudei para uma prova. Imagina chegar em casa e estudar para uma prova, eu prestava atenção na aula, depois na hora da prova ia lá, fazia a prova, tirava 8, 9, 10, né? Ou 9, 10, sempre fui bem na escola. E era isso. Na faculdade eu falei, meu Deus, como que vai ser isso? Não vai dar certo. E daí eu lembro que eu já fiquei super angustiado, né? E comecei a estudar e tentar decorar o nome daqueles acidentes anatômicos. Toda a aula era muito conteúdo, e daí eu vi que o negócio era bem mais difícil do que eu estava imaginando, né? Mas falei, vou encarar, vou seguir em frente e é isso aí, né? No primeiro semestre, na medicina veterinária, pelo menos na minha universidade, né, que eu estudei, e na época que eu estudei, a gente tinha poucas matérias efetivas ali de medicina veterinária mesmo. Basicamente, o que a gente tinha da área de veterinária era histologia, anatomia e bioquímica. E os professores, né, somente o professor de anatomia era veterinário. O de bioquímica era farmacêutico e o de histologia, de histologia era veterinário também, né? Era uma professora, ela também era veterinária. Mas outras matérias, assim, como por exemplo ciências do ambiente, né? Era um professor que ele era formado em ciências ambientais, tinha metodologia científica, daí a professora nem faço ideia o que ela era. Mas enfim, né? Eu comecei a perceber que eu tinha contato com outros profissionais que também não eram veterinários, né? Tudo bem. Só que o que ganhou, assim, né, a minha paixão foi histologia. Eu amava ir de branco lá para a faculdade. Quando a gente fazia aula no hospital, a gente ia aqui de branco e jaleco, né? Eu ia lá, me vestia de branco, todo bonito, né? Saía lá sensualizando pelo ônibus que eu pegava para chegar na faculdade. Foi bem legal, assim. E histologia eu achava demais, porque, assim, foi algo que eu não tive no ensino médio. A minha escola ela era muito ruim, era ruim mesmo, assim, sabe? Tinha vezes que nem professor tinha. Então era muito ruim. Então eu acho que eu deixei de aprender muita coisa, né? E baseado nisso, então, eu via que vários colegas já sabiam o que era um tecido epitelial, o que era um tecido de revestimento, e eu, o que é isso, né? Não fazia ideia. Mas comecei a estudar, me dedicar. Grande parte dos meus colegas odiavam histologia e eu ia muito bem. Então, assim, eu tirava 8,5 nas provas, né? E eu via que a galera da minha sala estava tirando ali
2, 3, principalmente nas provas práticas, né? Então eu gostei, né? Falei assim, nossa, laboratório talvez me ganhe. Mas daí eu comecei a pensar em fazer estágio, né? Já no primeiro semestre eu já fui lá, me inscrevi num estágio de clínica de pequenos animais, que era o que dava para fazer ali naquele momento, né? Dentro do hospital veterinário. E tinha uma seleção, né? Eu não sei muito bem como que era a seleção, mas eu sei que os alunos mais avançados, né? Quem estava lá no sétimo, oitavo, nono semestre tinham preferência e os calouros menos preferência, né? Então o que que eu fiz? Eu foquei em pegar um dia que eu sabia que ninguém queria ir para a universidade, que era sábado. Então eu ia lá, me inscrevi para sábado e fui aprovado, né? Principalmente por conta de não ter ninguém. Eu só tive um perrengue assim que acabou comigo, que fez eu emagrecer bastante, ficar mais fitness, que era o quê? A universidade, ela ficava bem longe da cidade mesmo, sabe? Onde passava ônibus e tal. Nos dias de semana, o ônibus ia até a universidade, normal, né? Tinha uma linha, duas linhas que faziam até a universidade. Nos finais de semana, como não tinha aula, não tinha ônibus também. Então, o local mais perto que era da universidade eram mais ou menos de 5 a 6 quilômetros. E eu ia a pé, gente, fazer esse estágio. Por quê? Porque o ônibus parava lá, era o limite, e daí eu ia andandinho lá, nananana, chegava tudo suado na universidade, maior bafão. Chegava lá já quase fedendo, né? Daí ia lá, passava um desodorantezinho, voltava a ficar todo trabalhado na sensualidade e partia pro trabalho, né? Pra voltar, às vezes eu conseguia carona, né? Porque daí o pessoal tava tudo indo embora, daí eu já aproveitava e pedia uma carona. Comecei a fazer estágio de clínica de pequenos animais. No começo eu amei, super novidade, falei assim, é isso que eu quero, tenho certeza, amei, é legal. Mas conforme foi passando o tempo, eu fui gostando menos. Mas por quê? Porque eu adoro estar aprendendo coisas diferentes. E lá, na ocasião, eu não podia fazer muitas coisas, porque eu estava ainda no primeiro semestre. Então eu basicamente fazia contenção de animal, né? Contenção física de animal, aplicava uma vacina. Mas as coisas legais que eu via que era legal, né? Que era coletar um sangue, que era fazer um exame físico completo. Nada disso eu fazia, eu só olhava, né? E daí eu fui ficando, será que é isso mesmo que eu quero? Até que um dia eu falei assim, eu vou lá visitar o setor de clínica de grandes. E fui. Eu tinha dois professores de grandes que eles eram sensacionais. Vou até citar nome. Um deles era o Fernando, o professor Fernandão, e o outro era o professor Charles. Assim, eles eram muito bons. E eram bem diferentes um do outro. O Charles era mais sério, mais centrado, assim. E o Fernandão, né, era mais da zoeira ali, muito inteligente, mas o tempo inteiro estava interagindo com a gente, conversando, dando risada, tirando sarro, né? E eu falei, são esses dois aí que vão salvar minha vida. Fui lá espiar o estádio de grandes. Que vergonha que eu passei. Por quê? Cheguei lá, pessoal, olhem só. O professor estava passando uma sonda nasogástrica no animal e na hora que ele passou aquela sonda, ele pegou aquela sonda e começou a aspirar. Com a boca, né? De repente ele virou de lado assim, começou a sair todo aquele conteúdo de dentro do estômago do cavalo num cheiro e saía tipo o vômito do exorcista, assim, sabe? Aquele negócio saindo, assim, aquele nojo. Eu falei assim, meu pai de misericórdia, me salva, me tira daqui. E daí todo mundo já começou a me olhar, porque realmente eu fiquei muito nauseado, querendo vomitar. Daí o pessoal de grande já... Daí eu falei assim, não é pra mim, vou sair daqui. Decidi, por livre e espontânea pressão, que eu jamais voltaria para o setor de grandes animais. Voltei para a clínica de pequenos animais e continuei fazendo estágio até o sétimo semestre, mais ou menos, na clínica de pequenos. Nesse meio tempo, eu conheci a patologia clínica. Fiz estágio, gostei bastante. Como eu já tinha gostado de histologia, né, eu acho que essa área laboratorial ela estava bem viva em mim ainda, né? Gostei bastante. A professora era demais, amava ela, amo ainda a professora Alda. Assim, ela tinha uma forma de explicar que te cativava, sabe? E como eu já fazia bastante tempo estágio na clínica de pequenos, eu comecei a relacionar bastante ali os achados hematológicos, bioquímicos, né? Fazer a montagem de um diagnóstico. Então, gostei muito da patologia clínica e tentei ali entender um pouco mais de como funcionava o profissional nessa área. Daí, feito isso, pessoal, eu comecei a procurar outras áreas, assim, outros ares, na verdade, da medicina veterinária. E eu comecei a fazer projeto de extensão. O primeiro de todos que eu fiz foi o projeto que o nome dele era Ação Estrela d'Alva.
Esse projeto Estrela d'Alva, ele era com a professora de parasitologia e doenças parasitárias, e a gente ia numa comunidade, né, falar a respeito de zoonoses, higienização de mão, lavagem de verduras, né, as doenças ou os vermes, né, os ovos que as pessoas poderiam consumir desses parasitos, né? Então foi algo bem legal, assim. E principalmente que a gente trabalhava muito com criança. A gente ia lá numa creche, nem sei se creche era o nome certo, mas a gente ia lá nesse local, né, falar para as crianças a respeito de como elas deviam lavar a mão antes de comer, né? A gente levava até uns parasitas para elas olharem. Era fantástico, eu adorei. E daí eu comecei a pensar um pouco mais nessa área de saúde pública, que até então eu não conhecia. Na época não se falava nada a respeito da introdução do médico veterinário na saúde da família. Não existia isso, né? E também eu não sabia como que eu poderia ganhar dinheiro trabalhando diretamente com saúde pública, sendo que a principal área, que é o SUS, né, não se tinha. Então eu ficava bastante intrigado quanto a isso, embora eu tenha adorado, amado fazer estágio e essa extensão nesse projeto. Depois disso, mais no final do curso, quando eu estava no oitavo ou no nono semestre, eu comecei a fazer o projeto do Rondon. Não sei se vocês conhecem, pessoal, mas o projeto Rondon é algo incrível, assim, é muito legal mesmo. Ele é feito pelas Forças Armadas, né? Então, quem geralmente promove é o Exército, Marinha e Aeronáutica. E quando eu fiz, a promoção era do Exército e da Marinha. Eu fui para uma cidade no Mato Grosso do Sul chamada Porto Murtinho. E lá a gente era separado assim em equipes de alunos, né? Tinha aluno de medicina, odonto, enfermagem, farmácia, medicina veterinária, entre outros cursos da saúde, né? Eu lembro que na minha equipe era eu enquanto estudante de veterinária, daí tinha uma estudante de medicina, duas estudantes de medicina e uma de enfermagem. E a gente ia na casa das pessoas, né? Falava com elas a respeito de promoção de saúde. As meninas da enfermagem lá feriam pressão, né? As meninas da medicina conversavam com os idosos a respeito dos medicamentos que eles estavam usando. Então era bem legal, né? Elas ensinavam eles a tomar o remédio de forma correta, que eles estavam fazendo de forma errada, né? Eu falava bastante de zoonoses, né? Contato com animais errantes, sobre prevenção, castração de animais. E no final do projeto a gente fez um mutirão, né? O pessoal que era estudante de veterinária, e junto com os veterinários a gente fez as castrações dos animais que estavam lá, né, na cidade. Então foi muito legal, principalmente animal errante ou de comunidades, né? E era muito legal também que a gente tinha um acesso ao prefeito, né, aos secretários de saúde, de educação. Então nós conseguíamos levar, né, aquilo que nós víamos dentro das casas das pessoas diretamente para as autoridades da cidade, né? Então, assim, foi muito divertido e ao mesmo tempo foi muito enriquecedor. Valeu muito a pena. Só que daí, pessoal, aí eu já estava no final da faculdade, né? E eu ainda não tinha me encontrado, ou não sabia direito o que eu ia fazer. Eu só sei de uma coisa, eu queria ensinar, eu queria ser professor, eu achava que eu levava jeito para coisa, então eu queria investir um pouco nisso, mas era tudo que eu sabia. Daí veio o estágio supervisionado. Então, para quem ainda não fez o curso de medicina veterinária, quando a gente está no último semestre, a gente faz um estágio supervisionado na área que a gente desejar, né? E a gente fica ali há mais ou menos 3 meses fazendo esse estágio. Como eu não tinha feito estágio ainda na área de inspeção de alimentos, e era uma área bastante difícil da gente conseguir estágio sem ser esse estágio curricular, eu falei, a oportunidade que eu vou ter é essa, né? Então comecei a fazer ali o estágio curricular na área de inspeção de produtos de origem animal, mais especificamente com aves, né? Frangos de corte. No primeiro dia eu achei bem ok. No segundo dia eu achei muito chato e o meu objetivo de vida era sair de lá o quanto antes. Eu achei assim muito rotina, sabe? Por mais que eu acompanhei todas as etapas, né? Desde o recebimento daquelas aves, GTA, linha de inspeção, necrópsia de animais, depois expedição. Mesmo assim, eu não gostei, né? Falei, isso não é pra mim, quero sair disso logo, me livrar disso e nunca mais voltar. E foi dito e feito. Eu acho, sinceramente, que eu fui mais fazer o estágio porque muita gente falava assim, não, porque veterinário para ganhar bem tem que ir para a área de alimentos, né? Tem os concursos do MAPA que pagam bem, tem que ir para essa área. E eu acho que eu fui meio que vai com as outras, assim, sabe? E acabei fazendo. Mas não gostei. Isso não quer dizer que seja uma área ruim, é uma área que eu não tive aptidão. Fiz meu estágio, apresentei, tirei nota boa, acho que eu tirei 10 no meu relatório final.
E daí me formei, né? Quando me formei, veio aquela pergunta: e agora? O que eu faço daqui para frente? Né? Então, pessoal, vou contar o que eu fiz daqui para frente em outro vídeo, mas eu queria comentar aqui com vocês que a experiência de graduação ela é muito legal. Façam o máximo de coisas que vocês conseguirem. Entrem em projetos de pesquisa, de extensão, de ensino, né? Façam monitoria, porque só assim você vai começar a se descobrir e saber aquilo que realmente você quer para sua vida, né? Então, se o meu eu de hoje pudesse dar um conselho para o meu eu de 2006, quando entrou na faculdade, seria: faça faculdade, né? Aproveite cada experiência que você tiver, as experiências de amizade, as experiências de estudo, né? Aproveite tudo que você puder, porque com certeza tudo isso vai trazer uma carga para você, para depois de formado você decidir aquilo que você vai fazer. Certo, pessoal? Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tenha trazido um conteúdo para vocês, principalmente para quem ainda não fez o curso de medicina veterinária, né? Que possa conhecer um pouco mais a respeito desse curso. Eu quis contar hoje um pouco da minha trajetória do curso de medicina veterinária, mas se vocês quiserem saber sobre como é, né, o dia a dia, o semestre, quais são as disciplinas que se aprendem, deixem aí nos comentários que daí eu posso fazer um vídeo a respeito exclusivamente das disciplinas, né, o que se aprende efetivamente no curso de medicina veterinária. Então a gente se vê em outros vídeos e até mais. Tchau, tchau.